Esse caso não foi esquecido. Ele foi apagado. E existe uma diferença enorme entre uma coisa e outra. Esquecer é perder com o tempo. Apagar é uma escolha. Em algum momento, alguém decidiu que você não deveria saber o que realmente aconteceu aqui. Decidiu que certos nomes não poderiam ser citados, que certas provas deveriam desaparecer e que uma morte precisava ser tratada como algo simples, comum, quase acidental. Mas nada neste caso foi simples. Nada foi comum. E tudo indica que a verdade foi enterrada com a mesma pressa com que fecharam o processo. Tudo começou com uma mulher que tinha medo. Não um medo genérico, não uma ansiedade vaga, mas um medo específico, direcionado, fundamentado. Ela sabia que alguém a estava seguindo. Sabia que alguém estava observando sua rotina, seus horários, seus caminhos. Ela dizia isso para amigos, para familiares e, mais importante, para a polícia. Ela registrou queixas. Guardou mensagens. Anotou placas de carros. Fez exatamente o que uma pessoa orientada a se proteger deveria fazer. Mas do outro lado, quem deveria ouvir, não ouviu. As primeiras denúncias foram tratadas como exagero. Um policial escreveu no relatório que ela parecia nervosa demais, emocionalmente instável. Outro sugeriu que talvez ela estivesse interpretando mal situações normais. Mesmo com mensagens ameaçadoras, mesmo com registros de perseguição, nada foi feito. E quando alguém decidiu finalmente olhar com mais atenção, já era tarde. Ela foi encontrada morta dentro de seu próprio carro, em um local afastado. Não havia sinais claros de arrombamento. A polícia rapidamente sugeriu que talvez tivesse sido um assalto que deu errado ou um encontro que terminou mal. Mas algo não batia. O corpo apresentava marcas que indicavam contenção. Havia sinais de luta. Havia indícios de que ela conhecia quem estava ali com ela. Mesmo assim, em poucos dias, a narrativa oficial estava pronta. Caso isolado. Sem suspeitos. Sem continuidade. Mas então começaram a surgir coisas que nunca deveriam ter sido ignoradas. O celular dela havia sido usado horas depois da morte. Mensagens foram enviadas. Alguém tentou acessar suas redes sociais. Um vizinho afirmou ter visto o carro sendo estacionado por outra pessoa. Câmeras de segurança próximas ao local misteriosamente não estavam funcionando naquela noite. Tudo isso foi anotado, e depois deixado de lado. O mais estranho de tudo é que o inquérito foi encerrado rápido demais. Rápido demais para um caso com tantas lacunas. Rápido demais para uma morte com tantas inconsistências. Rápido demais para uma vítima que havia avisado que corria perigo. Quando a família tentou entender por que o caso havia sido arquivado, encontrou portas fechadas. Pedidos de acesso negados. Respostas vagas. O sistema havia decidido que aquela história estava terminada. Mas ela não estava. Anos depois, um funcionário que havia trabalhado na investigação decidiu falar. Ele contou que existia um suspeito desde o início. Um homem que aparecia nos registros telefônicos, nas imagens de câmeras distantes, nos relatos da própria vítima. Um homem que tinha conexão com alguém dentro da polícia. E foi aí que tudo começou a fazer sentido. Relatórios foram alterados. Páginas desapareceram. Testemunhas deixaram de ser chamadas. O nome daquele homem simplesmente sumiu dos arquivos. Oficialmente, ele nunca foi investigado. Na prática, ele foi protegido. E então veio a parte mais perturbadora: havia provas suficientes para pelo menos levá-lo a interrogatório. Mas alguém decidiu que isso não deveria acontecer. Por quê? Porque às vezes a verdade não é apenas feia. Ela é inconveniente. Revela corrupção, favores, alianças que não deveriam existir. Revela que quem deveria proteger estava, na verdade, encobrindo. A vítima deixou mensagens de voz. Em uma delas, ela dizia claramente que tinha medo de uma pessoa específica. Dizia que se algo acontecesse com ela, a culpa era desse homem. Essas gravações ficaram guardadas em um disco rígido que só foi encontrado anos depois. Quando vieram à tona, já não era mais possível reabrir o caso. O prazo havia expirado.
O processo estava morto. Esse é o poder de um arquivo fechado. Quando um caso é arquivado, ele não morre apenas legalmente. Ele morre na memória pública. As pessoas param de procurar. A mídia esquece. As testemunhas se dispersam. E quem fez algo errado sabe que venceu. A família nunca aceitou. Eles continuaram investigando por conta própria. Falaram com pessoas que tinham medo de falar antes. Juntaram peças de um quebra-cabeça que a polícia se recusou a montar. Descobriram que o suspeito havia deixado a cidade logo depois da morte. Descobriram que ele havia feito ligações estranhas naquela noite. Descobriram que ele tinha histórico de comportamento violento. Mas sem apoio oficial, tudo isso virou apenas uma teoria. E é assim que muitos assassinos escapam. Não porque são inteligentes demais, mas porque alguém acima deles decide que é melhor olhar para o outro lado. Esse caso não é único. Ele é apenas um exemplo de como o sistema pode ser usado para esconder, não para revelar. Em algum arquivo empoeirado, existe uma versão da história que nunca foi contada. Existe um nome que nunca foi pronunciado. Existe uma verdade que alguém fez de tudo para manter fora do seu alcance. E talvez a parte mais cruel de tudo isso seja saber que, se aquele caso tivesse sido investigado como deveria, aquela mulher talvez ainda estivesse viva. Se você está ouvindo isso agora, é porque essa história se recusou a desaparecer completamente. Ela sobreviveu em fragmentos, em pessoas que não aceitaram o silêncio, em documentos que escaparam da destruição. E a pergunta que fica é simples e assustadora ao mesmo tempo. Quantos outros casos como esse existem por aí? Quantas verdades foram arquivadas para que você nunca descobrisse? Se esse vídeo te fez pensar, deixe seu comentário. Diga se você acha que isso foi negligência, ou algo muito mais sombrio. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe essa história. Porque enquanto alguém estiver disposto a ouvir, nem todos os arquivos permanecem fechados para sempre.